Carlos Teixeira, um dos idealizadores da Safiel, falou que a Neoquímica Arena pode ser quitada com até 50% de desconto, pagando à vista. Jovem meio-campista Breno Bidon revelou apoio do Rodrigo Garro no período em que ele fez a sua função e o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Vitória fora de casa, buscando a vitória para se afastar ainda mais do Z4 do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Vitória fora de casa, buscando a vitória para se afastar ainda mais do Z4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na tarde de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Vitória, jogo que acontecerá às 16 horas no Barradão e será válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, após uma ativação na academia e o aquecimento no gramado, os jogadores realizaram 2 exercícios táticos. O Dorival aproveitou também para instruir os atletas em diversas situações de jogo. Na parte final do treino, jogadas de bola parada, ofensivas e defensivas também foram trabalhadas. Corinthians que volta a campo hoje, buscando a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, já que vencemos o Atlético Mineiro na rodada anterior dentro da nossa casa. Hoje, jogo fora de casa contra o Vitória, é extremamente importante vencermos, visando, claro, a tabela do Brasileirão. Dorival terá desfalques importantíssimos, o paredão Hugo Souza, o volante André Luiz e também o Vitinho são os jogadores lesionados, além do Mateuzinho e do Maicon que estão suspensos. Ambos levaram terceiro cartão amarelo na rodada anterior. Por outro lado, retornos importantes. Dorival terá reforços. André Carrilho finalmente está recuperado de uma lesão no tornozelo. Após mais de 2 meses, voltou a ficar à disposição do Dorival Júnior, além do André Ramalho, que também se recuperou de lesão. Gustavo Henrique, suspenso na rodada anterior pelo terceiro cartão amarelo, também está de volta. E o Martínez, após ter ficado de fora dos 2 últimos jogos, por ter faltado durante 6 treinamentos, também voltou a ficar à disposição. Agora está relacionado para esse jogo contra a equipe do Vitória. Então, com isso, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo de hoje tem Felipe Longo, Charles, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Carrilho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: Corinthians tem hoje a grande possibilidade de se afastar ainda mais do Z4 do Campeonato Brasileiro. Então, extrema necessidade de vitória. Por quê? Estamos nesse momento na 11ª colocação com 36 pontos. O adversário de hoje, o Vitória, é o 17º. A primeira equipe dentro do Z4 tem 31 pontos. Então, em caso de vitória nossa, que é o que todos nós queremos, iremos a 39 pontos, ficando a 8 pontos à frente do próprio Vitória. Então é mais um confronto direto que o Corinthians tem. Agora, caso o resultado seja o que ninguém de nós queremos, aí o Vitória ficará 2 pontos apenas atrás de nós. Então é por isso que eu falo para vocês, extrema necessidade de vencer. Dorival tem desfalques importantes, eu sei, mas Corinthians tem condições de vencer a equipe do Vitória. Quanto à escalação provável, que é a escalação que sai na mídia, eu particularmente tenho algumas alterações, coisas que podem acontecer, mas não é 100% de certeza, já que a escalação sai somente 1 hora antes do jogo, então teremos a escalação às 15 horas. Martínez tem chances de ser titular, mas não como volante, na lateral direita. Então poderemos ter uma grande surpresa aí nesse jogo de hoje na escalação. Então é mais uma partida em que o Corinthians tem um confronto direto, mais um jogo que é fora de casa
E como eu disse, o Corinthians tem que vencer. Precisamos afastar de uma vez por todas toda essa preocupação, claro, envolvendo a parte de baixo da tabela. Não estou aqui dizendo que vencendo hoje já estamos livres do Z4, claro que não. Depois desse jogo de hoje, ainda teremos 7 rodadas de Campeonato Brasileiro, então absolutamente é vencer e procurar ter uma boa sequência de vitórias. Para quê? Para tentar subir na tabela, por que não? De repente, buscar agora ter uma sequência de vitórias e terminar o campeonato o máximo possível, o mais acima possível na tabela do Brasileirão. Então, jogo importante de hoje e eu confio que o Corinthians vai conseguir a vitória e voltará para casa com 3 pontos na bagagem. E agora vamos falar sobre o jovem Breno Bidon. Bidon revelou que recebeu apoio e muito apoio do Rodrigo Garro durante o tempo em que ele substituiu o nosso camisa 8 como construtor de jogadas. O Breno Bidon, eu sempre falei a vocês que é um dos jogadores mais talentosos que surgiu no Corinthians nos últimos anos. Bidon tem muita qualidade, principalmente, claro, com a bola no pé. Sabemos que o Bidon tem as suas dificuldades da marcação. O Bidon, ele acabou assumindo uma grande responsabilidade desde quando o Garro se lesionou no dia 13 de setembro, naquela vitória diante contra a equipe do Fluminense. Vencemos o Fluminense. O Bidon, ele passou a exercer a função do Garro, atuando como um construtor de jogadas. E o Bidon foi muito bem, bastante elogiado. Com o retorno do Garro, o Bidon retornou como um segundo volante, mas hoje ele tem uma liberdade maior para flutuar, trocar de posição com o Garro. Tanto é que nós vimos o Garro várias vezes buscando a bola no círculo central para fazer ali aquela segunda transição. O Bidon, como eu disse, se substituiu o Garro e ele afirmou durante a entrevista que o Garro deu muito apoio a ele durante esse período. Vamos para as palavras do Bidon. Vivo um bom momento desde que o Dorival chegou. Fiz a função do Garro, que vem me ajudando muito, pois faço a mesma coisa que ele e ele me orienta bastante. Jogamos muitos jogos juntos no ano passado e deu certo. Ele nunca deixou de me ajudar, de me dar a bênção. Então, o Bidon acabou falando também sobre a vinda do Dorival, que acabou contribuindo para a melhora do futebol dele e acabou também revelando que o Garro o apoia e o apoia demais, e isso absolutamente. Breno Bidon ser um jovem jogador, claro que isso é muito importante para a sequência da carreira dele. A minha opinião quanto a essas palavras do Bidon é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jogador que desde o ano passado, que vem tendo as suas oportunidades na equipe principal, nos profissionais. O Bidon que oscila de vez em quando, tem seus altos e baixos, mas estamos falando de um Bidon que há alguns jogos vem evoluindo e vem evoluindo muito bem. Absolutamente que os principais jogos do Bidon foram na ausência do Rodrigo Garro. O Garro voltou. Então o Bidon vai ter que se readaptar novamente, só que agora como um jogador que troca de função com o Rodrigo Garro. O Bidon, ora você vê ele mais recuado e ora você vê ele mais adiantado. No gol contra a equipe do Atlético Mineiro, na vitória na rodada anterior, a jogada vem com o Bidon se livrando do marcador, achando o Rodrigo Garro centralizado e o Garro acha o Maicon, que acaba marcando um golaço de fora da área. Então o Bidon é um jogador que para mim vai evoluir ainda mais. Agora eu acho que o Bidon vai conseguir evoluir mais rápido e recebendo o apoio do Rodrigo Garro é espetacular. Isso demonstra o tamanho profissionalismo que o Rodrigo Garro tem, que para mim o Rodrigo Garro, tudo bem que oscilou bastante também nessa temporada, mas ainda é um dos principais meio-campistas do futebol brasileiro e tomara também que o Garro consiga ir evoluindo depois de tantos problemas que ele teve durante essa temporada. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar mais uma vez sobre Safiel. A Safiel que vem ganhando cada vez mais espaços, vem crescendo cada vez mais entre nós torcedores, associados do Timão e até conselheiros. O Carlos Teixeira,
que é um dos idealizadores da Safiel, garantiu que a Neoquímica Arena pode ser quitada com quase 50% de desconto, tendo dinheiro à vista. Eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. A Safiel, conforme todos nós estamos acompanhando, vem ganhando cada vez mais forças, vem ganhando cada vez mais espaços. A Safiel que promete transformar o Corinthians, profissionalizar, aliás, o futebol do Corinthians. Safiel que na verdade foi criada por um grupo de torcedores e não tem nada a ver com conselho, nem ex-diretores e tudo mais. Como eu disse a vocês, a Safiel cada vez mais ganhando forças, cada vez mais ganhando espaços, vem hoje trazendo a ideia, muitos de nós corintianos acreditando que a Safiel hoje pode ser a solução para os principais problemas do clube. Sabemos que os principais problemas do Corinthians estão relacionados às finanças. O Corinthians hoje com dívidas chegando na casa de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Logo, logo, o Corinthians, infelizmente, nesse ritmo que estamos, vai alcançar dívidas na casa de 3 bilhões de reais. Então é preciso urgentemente o Corinthians mudar, acontecer alguma coisa. A Safiel, na verdade, como eu disse, gestão profissional em que nós torcedores poderemos comprar cotas, não terá apenas um dono, e sim, nós corintianos seremos os donos. Como eu disse, a Safiel ganhando cada vez mais espaço. No dia 28, terça-feira, será o lançamento oficial da Safiel, mas os principais idealizadores, o Carlos Teixeira, o Eduardo Salúcio, o Maurício Chamati, já estão há um bom tempo concedendo entrevistas. E eu, particularmente, estou acompanhando, estou estudando, analisando tudo certinho. Uma das últimas entrevistas do Carlos Teixeira me chamou muita atenção, foi para o jornalista Vanderlei Nogueira. Ele começou a falar sobre a Arena e falou que já tem a informação que, tendo dinheiro à vista, a Neoquímica Arena, que hoje o Corinthians está com dívidas na casa e vamos arredondar 700 milhões de reais, pode ser quitada com quase 50% com valores à vista, com dinheiro na mão. Então estamos falando de uma quitação da Neoquímica Arena de 350 milhões de reais. Claro, não estou falando aqui com números exatos, mas para se ter uma base. Hoje fala-se que o Corinthians deve entre 675 e 700 milhões de reais pela dívida da construção da Neoquímica Arena. Então uma informação muito importante. Sabemos que quando você tem o dinheiro na mão, claro que você consegue descontos em qualquer dívida, mas muito importante essa informação do Carlos Teixeira, garantindo que com dinheiro na mão, né, o Química Arena pode ser quitada com até 50% de desconto. Aí estamos falando aí algo na casa de aproximadamente 350 milhões de reais. A minha opinião quanto a essa informação, eu coloco como informação do Carlos Teixeira, um dos principais idealizadores da Safiel, é a seguinte: isso é muito importante. Estamos falando de repente você ter o dinheiro na mão. A Safiel que já falou em aporte de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Inclusive já falaram de uma estimativa hoje do que valeria a SAF do Corinthians, acima de 3 bilhões de reais. Lembrando que a Safiel tem como objetivo profissionalizar o futebol. O clube social ainda continuaria normalmente, mas absolutamente que eu acredito que haveriam melhorias também para o clube social. Então estamos falando de um projeto de profissionalizar o clube, que vem ganhando cada vez mais espaços, absolutamente, que muitas dúvidas ainda existem. Estamos falando de algo que surgiu do nada e, como eu disse, vem ganhando forças cada vez mais. Quando eu falo surgiu do nada, porque de repente surgiu a ideia e o projeto passou a crescer, absolutamente que planejaram, já vinham planejando há um bom tempo. Então, enfim, na minha visão, isso é muito importante, essa questão da Neoquímica Arena. Para se ter uma ideia, o Corinthians sofre muito com juros para pagar a Neoquímica Arena. Quando fez aquele acordo em 2022, o Corinthians pagou, para se ter uma ideia, em 2023 e 2024, juntando os 2 anos, deu 200 milhões, 100 milhões por ano
somente de juros para a Caixa Econômica Federal. Então é isso que acaba com o clube. A dívida lá no alto, o clube não consegue ir sanando, os juros vão aumentando a dívida cada vez mais e aí fica aquela questão de dívida impagável. Então, muito importante, ao meu ponto de vista, é uma bomba boa, isso que foi dito pelo Carlos Teixeira. Então, é essa Fiel ganhando cada vez mais forças, essa Fiel ganhando cada vez mais espaço. Terça-feira é a data do lançamento e vamos acompanhar tudo certinho, o que será feito, os principais esclarecimentos em relação a tudo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do jovem Breno Bidon, revelando o apoio que recebe do Rodrigo Garro, principalmente aí nos momentos que ele faz a função do nosso camisa 8. E quanto a essas palavras do Carlos Teixeira, um dos idealizadores dessa Fiel, dizendo que a Neoquímica Arena pode ser quitada com até 50% de desconto. O que vocês têm a dizer sobre isso? E quanto ao jogo de hoje, jogo contra o Vitória, fora de casa, qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, novamente, jogo difícil, jogo complicado, mas vamos vencer 2-1 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!